O cafenapolítica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília trazem hoje, neste segundo bloco, o jornalista e pesquisador Floriano Filho, que morou nos Estados Unidos e também na Inglaterra, fazendo curso de mestrado na sua área de telejornalismo. E ele, como foi convidado, para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o conhecido Pentágono, para visitar aí a Baía de Guantánamo e, mais precisamente, a prisão de Guantánamo durante 7 dias. Mas ele também é um estudioso, e ele estava lembrando há pouco que os Estados Unidos não estão sozinhos nesse cerco, digamos assim, aos terroristas e nesta rede, digamos assim, como é que a gente fala? De torturadores, Ele está com uma rede de 54 países, ele tem 54 países acompanhando os Estados Unidos nessa ação. Ou seja, como você está falando de redes internacionais, e normalmente, assim, sem querer botar carimbo em ninguém ou querer rotular nenhum país em particular, mas a gente sabe que a nacionalidade da maior parte dessas pessoas que normalmente são procuradas ou que estão na lista de observação desses grupos de segurança e inteligência são árabes, Arábia Saudita, gente do Paquistão, Iêmen, Líbia, enfim, países onde normalmente já aconteceram diversos casos de atentados no passado. Do lado de quem criou essa rede de segurança e informação, inclusive entrando em questões como, por exemplo, escutas telefônicas, como captura de mensagens por e-mail, ou isso, então por prisão sem mandato judicial. Floriano, isso está meio acobertado pelaquela lei patriota, aquela que foi uma lei decretada sim, passou pelo Congresso, foi aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos, mas que foi na época do George Bush filho, logo depois do atentado, inclusive aquele atentado, e quando o Bush... As Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas, o ataque terrorista, não é nem um atentado, é um ataque terrorista, e as Torres Gêmeas colapsam e o Bush declara a guerra, vai procurar os culpados, e sob aquela alegação de que haveria armas de destruição em massa no Iraque, acaba invadindo o Iraque, e isso inclusive é apontado como uma das causas da reeleição dele. Mas aí eu queria voltar para a sua primeira parte da pergunta, que falava sobre esses grupos de segurança e informação, com a atuação de diversos países. A atuação desses diversos países varia conforme as estruturas nacionais. Por exemplo, você tem um país como a Inglaterra, onde houve atentados terroristas e onde inclusive morreu um brasileiro, o caso ficou até famoso, do Jean Charles, que virou até um filme, que foi confundido com um terrorista árabe, procurado pela polícia, e aí você começa a ver a ligação das coisas, a situação fica um pouco mais nítida, para quem está tentando entender o que está acontecendo no mundo hoje, que foram aqueles atentados à bomba que explodiram o ônibus e o metrô lá em Londres também, o que aconteceu também em Madrid, Não sei se você lembra que Madrid também explodiu lá no metrô, Então, Espanha, vários países europeus, Alemanha, onde há bases, você sabe que há bases militares dos Estados Unidos em vários países do mundo, Na Europa tem várias, na Ásia tem várias, não só no Japão, mas na Coreia, agora mesmo essa crise com a Coreia do Norte, a gente sabe que foram apontados vários mísseis ali no norte da Coreia do Sul também, Então, nós estamos entrevistando o jornalista Floriano Filho, especialista nessa questão de prisões internacionais, sobretudo da prisão de Guantánamo, que fica na ilha de Cuba, um território lá arrendado perpetuamente pelos Estados Unidos. Então, Floriano, essa questão, por exemplo, dos atentados recentes lá em Boston, elas vieram reacender toda essa paranoia americana contra o terror e tudo, e a gente já sente, inclusive,
nos aeroportos, né? Já vai viajar em algumas capitais aí do mundo. A gente sente que já havia um relaxamento, mas agora não, já está começando a exigir uma série de coisas. Você tirar o cinto, né, tirar o sapato para passar naquelas máquinas na entrada dos aeroportos para os voos internacionais. Você acha que isso vai reacender toda essa loucura e para, digamos assim, endurecer ainda mais a lei com relação aos cidadãos comuns? O Leite, na verdade, essas coisas que eu estou contando aqui para você e para os seus telespectadores, quando eu conto essas coisas, o que eu estou querendo dizer, na verdade, é que nunca deixou de estar acesa essa vontade, essa estrutura que foi, esse aparato que foi montado, que foi criado, inclusive com a criação lá nos Estados Unidos de um novo ministério, que é o Department of Homeland Security, quer dizer, de Segurança Nacional, para permitir que você tenha mais segurança, inclusive em aeroportos que você mencionou, que são consideradas áreas de segurança nacional. Infelizmente, desde que aconteceu, sobretudo a partir daqueles atentados das Torres Gêmeas, e isso que você falou aí, de tirar cinto, tirar sapato e raio-x, inclusive máquinas novas de raio-x, que você entra ali, solta um ar em você, aquilo tudo... sua roupa, né? E tem... isso foi muito discutido também, que vê você... por baixo da sua roupa e aí alegaram que era invasão de privacidade. Essa questão da privacidade, do Big Brother, está sendo discutida enormemente e vem sendo. Ou seja, eu acho que esse aparato todo só fez crescer. E isso que aconteceu agora em Boston, eu talvez usaria outra expressão, talvez não usasse a expressão reacender, porque na minha visão, na verdade, isso só vem num crescendo. E esse atentado em Boston foi mais um culminar desse processo. E quando no início do programa você falou que eram chechenos, realmente os jovens... E esse garoto que está lá hospitalizado, parece que tem 19 anos, eles são de origem chechena, de origem antigamente soviética, né? Só que eles são cidadãos, quer dizer, esse mais novo que está hospitalizado, o irmão dele mais velho, parece que ainda não tinha recebido a cidadania. Mas esse garoto mais novo que está hospitalizado, ele já recebeu a cidadania americana. E aí levantou uma série de outras questões relativas a direito civil, porque ele é cidadão americano e foi preso dentro dos Estados Unidos. Essa questão da territorialidade, que tem a ver muito com direito, né? Com jurisdição, com a questão da jurisdição. Floriano, essas coisas também não são muito bem explicadas, né? Tanto é que essa questão lá de Boston, de repente surge esse pessoal lá, né, com todo esse poder explosivo, né? Mataram o quê? 4 ou 5 pessoas, mas deixaram feridas... Mais de 100 pessoas. Mais de 100, inclusive muita gente com membros amputados. Inclusive crianças também. Agora, isso também chega a parecer uma certa fabricação desses setores assim, mais radicais, né, pela segurança, aquela mentalidade securantista. O que você acha em torno dessa suspeição? Olha, Leite, eu acho que é temerário aqui a gente ficar fazendo ilações até em respeito a essas pessoas que morreram e que tiveram membros da família amputados. E assim, para te dizer se pode ter havido alguma conspiração por trás disso para criar um clima de terror maior ainda, eu prefiro trabalhar com fatos e com evidências, né? Resumindo aí, quais são os fatos realmente, qual é a sua interpretação que você tira, né, desses incidentes em Boston? O que aconteceu lá realmente? Olha, é difícil dizer, até porque o pessoal do FBI, que aí é a Polícia Federal dos Estados Unidos, e outros departamentos, parece que até um juiz esteve lá também para interrogar o garoto, que parece que está entubado, né? Não está nem conseguindo falar direito, ele se comunica, parece que por bilhetes e sinais, né, de corpo. Eles próprios, as autoridades dos Estados Unidos, elas próprias estão tentando entender melhor
de onde esses jovens vieram, por que eles fizeram isso. As primeiras notícias dão a informação de que eles teriam cometido os atentados porque estavam inconformados com aquilo que aconteceu no Iraque e no Afeganistão, sobretudo no Iraque, né? Porque realmente, para quem não assistiu ainda um filme chamado No End in Sight, quer dizer, Sem Fim à Vista, que está disponível no YouTube, esse filme que é uma produção dos Estados Unidos, da Magnolia Pictures, ali explica, assim, de maneira clara, lúcida, o que aconteceu na ocupação do Iraque. Não entra tanto na discussão das armas de destruição em massa, porque aquilo já é notório que realmente não havia, né? Mas explica ali qual o processo que se gerou a partir da ocupação do Iraque e o desastre que foi. Então, parece que, pelas primeiras informações, que esses jovens, inconformados com isso tudo que aconteceu lá no Oriente Médio, teriam tomado essa iniciativa e também teriam feito conexões, sobretudo o irmão mais velho que morreu, teria feito conexões lá na região, ele teria voltado para a União Soviética, para aquela área que pertencia antigamente à União Soviética, ali perto da Chechênia, parece que é o Daguestão, né? Daguestão, e teria feito também contato com alguma rede mais radical, né? E emprenhado por essas ideias, voltado e também convencido o irmão a praticar esses atos. Isso é o que, mas a gente vai ter que esperar mais um pouco para ter mais informações. O que me intriga é a concentração, né, dessas investigações em torno de apenas 2 pessoas, enquanto se sabe que casos como este têm muitas outras implicações, inclusive com as próprias redes terroristas internacionais, e se concentrar apenas nessas 2 pessoas e como se o fato tivesse quase que concluído. Como se fosse um fato isolado, né? Então. Pois é, aí inclusive já há autoridades dos Estados Unidos lá no Daguestão, lá na Chechênia, em outras partes que eram um pedaço da antiga União Soviética, investigando e tentando apurar também uma possível rede que eles chamam de rede terrorista, querendo criar uma sensação de insegurança, querendo criar um clima de terror nos Estados Unidos, sob a alegação de que os Estados Unidos teriam, por exemplo, no caso do Iraque, destruído o Iraque, criado caos no Iraque, ou a mesma coisa no Afeganistão. Enfim, o que a gente tem hoje é praticamente uma guerra invisível no mundo, né? Uma guerra que não se vê tanto assim, porque ela ocorre muitas vezes nos subterrâneos e nessas prisões aqui que eu acabei de mostrar num relatório como esse, né? Nós estamos chegando ao final deste segundo bloco do Café na Política com o jornalista e pesquisador brasileiro Floriano Filho, que esteve nos Estados Unidos, na Inglaterra e ultimamente na Alemanha, onde ele também pesquisou essa questão dos drones, né, que são aqueles aviões, como é que não tripulados. Não tripulados. Aqui no Brasil chama Vant, né? Vant, né? Que estão também se transformando em outras peças do terror aí por mundo afora. Na verdade, o que alegam os operadores do drones, que eles são ferramentas antiterror, né? Seriam para combater os terroristas, né? E é interessante. Sim, isso na visão deles, porque está matando muita gente. Exatamente. Tem um drone daquele, eles erram o alvo e 500 pessoas morrem. É o que eles chamam no termo técnico de dano colateral. Né? Eles vão lá com um alvo específico porque alegam que ali naquela residência ou naquela rua tem um conhecido terrorista. Aí vai lá o drone, que é esse veículo não tripulado, que aqui no Brasil a gente chama de Vant, e quando vai fazer o disparo, porque muitos desses Vantes têm armamento até pesado, né? Dependendo, porque tem vários tipos de Vant diferentes, aí quando chega lá, faz os disparos, só que aí mata quem está em volta, né? Mata uma comunidade. Então isso tem gerado muita polêmica também. E às vezes você faz as suas operações com um Vant que está lá no Paquistão e você está lá em Arlington, que é na Virgínia, onde fica a sede da CIA, controlando remotamente, né, essa operação. Então, Floriano, a seu ver, o que é que deve ser feito mundialmente, né, você que é um militante dessa causa,
para evitar esse tipo de abuso, né, da guerra, ou da guerra submersa, ou da guerra nos subterrâneos? O Leite, é complicado, porque a gente tem que entender hoje que, assim como já há muito tempo, o mundo é assimétrico, as forças são muito assimétricas, sobretudo do ponto de vista militar. Não é? Você tem países que têm um poderio militar muito grande e os Estados Unidos, obviamente, que está a léguas ou a milhas ou a quilômetros de distância do restante dos países, porque é o maior poderio militar mundial, e você tem outros países, várias pessoas até falam muito da China, que a China está crescendo muito o poderio militar, mas a China, do ponto de vista militar, ainda está muito distante dos Estados Unidos. Então você tem os Estados Unidos, você tem um outro grupo de países também militarizados, mas com bem menos potência militar, isso sem falar no poderio nuclear, né? E você tem o restante dos países que aí a distância é maior ainda. Então, as estruturas, os aparatos nesse contexto internacional são muito complexos, muito poderosos. E existem uma série de ligações entre, por exemplo, serviços de inteligência, departamentos de segurança entre diferentes países, que às vezes até fazem operações que nem a sociedade daquele país tem conhecimento sobre aquilo. E é por isso que eu digo que é meio subterrâneo, porque quantas pessoas sabem sobre isso aqui que a gente está conversando aqui no Brasil e fora do Brasil? Infelizmente o nosso tempo chegou ao final, né? E nós nos despedimos aqui agradecendo a presença do jornalista e pesquisador Floriano Filho.